Olá, sejam todos bem-vindos, boa noite. Vamos para mais uma live, a live na verdade, né? Hoje sobre engenharia de custos e teremos aqui eu, Jorge Cerqueira e o engenheiro Murilo Reis, tá certo? Então vamos começar aqui a nossa live, enquanto o Instagram avisa aqui o pessoal. Aqui o Murilo, a gente vai começar aqui a nossa live. Grande Murilo, tudo bem? Tudo bom? Boa noite, Tá me Jorge. ouvindo bem? Tá me vendo bem aí tranquilo, tal? Som, tá legal? Tudo, tudo tranquilo. Bora! Gente, quem for chegando aí, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Vamos avisando aí o pessoal da live. Viu? Uma live aqui sobre engenharia de custos. Bota aí a mão nesse coraçãozinho, né, Murilo? E nesse avião para entregar para a galera. Exatamente. Já ia pedir pro pessoal, quem puder, clica nesse aviãozinho que tem bem aqui embaixo e manda para pelo menos 3 amigos aí, que essa live vai ser boa. É isso aí, é isso aí. Vamos lá. Deixa eu fixar aqui o tema, engenharia de custos, né, para o pessoal. Deixa eu botar aqui o celular aqui na posição legal. Beleza. Muito obrigado, Murilo, por ter aceitado o convite para essa live. Eu te chamei. Você, assim como eu, é apaixonado pela engenharia de custos. E assim, eu acredito que aqui, quem já chegou, tem algumas pessoas que eu conheço, mas deve ter mais seguidor teu do que meu aqui. A gente vai começar, vou começar aqui me apresentando, para quem não me conhece. Eu sou o engenheiro Jorge Cerqueira, trabalho como consultor em engenharia de custos e negócios de engenharia. Atuo com treinamentos, com capacitação em orçamento de obras já há mais de 4 anos, só dessa área. E o Murilo, assim como eu, faz um trabalho também nessa pegada de capacitação. E é uma das pessoas que eu sempre falo que tem uma ideia de engenharia de custos que eu compartilho, que eu gosto, já falei isso para ele. A gente não se encontrou ainda pessoalmente, né, Murilo? Mas por telefone aqui eu já falei. E dizer que vai ser uma experiência bem rica a gente trocar conhecimento hoje, tá legal? Quando a gente vai falar aqui de currículo, o do Murilo é sacanagem com quase qualquer engenheiro, né? A gente falar de currículo aqui para começar uma live. Mas eu me orgulho muito de ser engenheiro civil pela Universidade Federal do Piauí, tenho MBA em gerenciamento de obras e atuo também nessa pegada de desenvolvimento humano. Sou coach, assim como o Murilo. A gente tem também boas questões na área de desenvolvimento, né? Quem faz curso, treinamento, precisa disso. Murilo, se tiver alguém aqui que não te conhece ainda, se apresenta e bora começar essa live logo, sem enrolação, né não? Exatamente. Bem, pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Murilo Reis, sou formado também em engenharia civil desde 2003, né? Iniciei minha carreira dentro de canteiro de obras, desde do quarto período de engenharia estagiando, e depois, logo que me formei, já entrei numa grande empresa construindo obras de grande porte, como resorts, prédios verticais, habitacional, loteamentos. E depois comecei a brincar de fazer concurso, meio sem pretensão, só para me testar, e acabei sendo aprovado em alguns concursos, né? Dentre eles o que eu estou hoje, que eu sou concursado como engenheiro de um banco público já há 13 anos, e lá nesse banco público eu consegui realizar o meu sonho de faculdade, que era atuar na área de custos, né, de orçamento de obras. E foi muito importante esse período inicial, onde eu consegui estar dentro de canteiro de obras, porque eu acho que isso é um fator determinante para tornar um bom orçamentista, é ter essa experiência do pé na obra, né? E no questão da minha titulação, eu tenho 4 pós-graduações na área de engenharia, que é engenharia de segurança do trabalho, engenharia ambiental, engenharia de avaliações e perícias, e engenharia de produção, e tenho mestrado na área de saneamento ambiental e processos construtivos. Sou professor de uma faculdade aqui em São Luís e coordenador de pós-graduação de uma outra de Goiânia. E estamos aí também com a minha empresa de consultoria, prestando consultoria na área de orçamento de obras, de avaliação de imóveis e ministrando alguns treinamentos aí para poder melhorar o nível dos orçamentistas e avaliadores brasileiros. Show de bola. Por isso que eu falei que era sacanagem falar de currículo contigo, né? Que eu já conheci o teu currículo é extenso. Gente, foi bom o Murilo ter falado do começo da carreira dele. Eu também comecei no canteiro de obras. E eu acho que é um ponto bem legal, Murilo, para a gente falar daí, de onde é que a engenharia de custos surgiu para a gente e como é que a gente pode falar que é quase que um padrão para ter sucesso nessa área, né? Eu comecei desde o primeiro período estagiar na construtora e a porta de entrada foi aquele rapaz que é bom de Excel, não é? Aí vou ensinar orçamento para ele. E foram inventar de me ensinar orçamento. Só que era aquele orçamento, né? Ctrl C, Ctrl V, aquela velha planilha da gente só consertar.
e eu fui tomando gosto em melhorar o processo. Então, eu sou uma daquelas pessoas que você sempre cita de ganhar visibilidade dentro da empresa por meio da engenharia de custos. Quando eu estava terminando o meu curso de engenharia civil ainda, como estagiário, não era mais considerado estagiário, mas eu já ganhava mais do que a faixa de 3, 4 mil reais fácil no estágio, tá certo? Tinha a remuneração fixa e variável, e eu ganhava meados disso aí, de 3, 4 mil, por conta da engenharia de cursos. Agora, para a gente colocar aqui para a galera, qual seria, Murilo, essa oportunidade que eu acredito que ainda hoje existe para quem quer estagiar, para quem quer começar na engenharia de custos, quais seriam os pontos principais? Eu vou começar aqui elencando, no meu caso, eu melhorava o processo de orçamentação da construtora, nas planilhas, nos processos, e eu me interessava em ver o que tinha ali no canteiro que era previsto e aquilo que a galera não dava bola para melhorar. No teu caso, o que que você começou a tomar gosto, assim, desde o início nessa área de custo? Como é que você contribuiu, né? Lá, quando ainda a gente nem sabia que sabia, né? Nem sabia que ia virar bom nisso, mas a gente ajudava. Como foi que tu começou, Murilo, a ajudar mesmo? Bem, na verdade, quando eu comecei em canteiro de obras, né, eu tive um problema sério de relacionamento com o engenheiro que era meu chefe, né, no caso. E o engenheiro, tipo assim, acho que ele não queria ter um estagiário na obra, eu caí meio de paraquedas, e Porra. eu precisei então criar algo para que eu pudesse ter algum destaque ali e justificar minha presença. Então, eu sempre fui uma pessoa que gostei de gerenciar, e acho que fez uma total diferença na minha carreira eu fazer, na obra, coletar informações, né? Então, por exemplo, eu era aquele cara que sabia quantos metros cúbicos por metro quadrado de laje estava dando em média, comparava uma laje com a outra para ver se na laje 3 tinha mais perda que na laje 2, aferia a produtividade dos operários, eu ajudava a fazer a medição e dali obtinha índices interessantes. E tudo isso eu comecei a criar um relatório quinzenal para poder apresentar como justificando a minha presença ali, porque como eu te falei, eu tinha um E não problema de tinha, né? relacionamento. Não Hã? tinha. Não tinha. Criou, né? Exato. Então eu precisava ter algo para poder justificar minha presença ali, mostrar que eu estava contribuindo de alguma forma. E eu comecei a criar esses relatórios e mandava por e-mail para o engenheiro da obra, né? E tal foi a minha surpresa que com 3 meses só dentro do canteiro de obra eu recebi o primeiro convite para ir para o escritório, para poder já atuar na área de custos e de planejamento. Só que nesse primeiro momento eu neguei, eu disse eu não quero, mesmo que eu ia ganhar mais, eu não quis, porque eu achava que era interessante eu ter essa experiência dentro do canteiro, para poder eu ir para o escritório com mais bagagem. Eu acho que isso Sim, faz sim. total diferença. Então, o que acontece? Acabou que essa oportunidade que se abriu, eu não peguei ela, continuei na obra. Ela depois não apareceu novamente, e eu mantive, então, em canteiro de obras durante toda a faculdade. Quando me formei, a primeira empresa que eu trabalhei foi a primeira que eu tinha estagiado lá atrás, né? E fui executar uma grande obra que era um resort. E quando eu cheguei na porta desse resort, tinha um outdoor escrito o seguinte: olha, entrega do resort, 29 de outubro de 2005 às 19 horas. Isso eu Sim. entrei lá no dia 1º do ano de 2004. E aí eu pensei, como todo mundo pensa, não, isso é uma previsão, né? E disseram, não, Murilo, esse resort vai ser entregue nessa data, você sendo um engenheiro ou não. E aí eu precisei exatamente buscar tudo aquilo que eu fazia enquanto estagiário, que era ser o cara da planilha, ser o cara do Sim. cronograma, ainda na época fazendo cronograma em Excel, né, mas calculando produtividade, calculando duração, verificando a rede predecessora das atividades, enfim, para que essa obra conseguisse ser entregue nessa data. Né? E Sim. realmente essa obra foi entregue, e nesse caso eu tive um destaque muito grande na construtora, entregando essa obra que até então era a maior obra da construtora, um resort enorme aqui numa região dos Lençóis Maranhenses. E continuei nessa construtora por mais alguns anos fazendo obra, até que veio a oportunidade, então, de ir para o banco público, e lá eu consegui realmente exercer a parte de orçamento. E eu faço isso praticamente há 13 anos seguidos, olhando orçamentos, analisando todos os dias, e vejo o quanto de deficiências que ainda existe nos profissionais nessa área. Porque aparentemente é fácil, né? As pessoas pensam que dominar um software de orçamento e saber fazer Tranquilo. as quatro operações.
e saber fazer as 4 operações, porque eu brinco muito que uma grande, entre aspas, vantagem da nossa área é que a gente não precisa fazer uma integral, né? É as 4 operações, mais ou menos vezes dividir. Só que não é tão simples assim. E as pessoas não se atualizam, não se capacitam e tem problema. 4 operações que eu sempre falo, né? Atenção, ter concentração, ter ética profissional, ter método. Essas são as nossas operações, não é isso? Então, Murilo, eu também me identifico nisso, que quando eu saí do estágio, que eu me formei em 2014, eu passei 2 anos numa grande obra, Minha Casa Minha Vida, 1.300 unidades, obra horizontal, gigante. E aí eu tive que colocar em prática aquela teoria de residências de alto padrão, pequenas, né, 200 metros quadrados, 250, 300, para ir para um ambiente, Ave Maria, totalmente hostil para uma pessoa que trabalhava com 10, 20 funcionários, trabalhar agora com 700. Era eu e mais 2 engenheiros, e aí eu tive que me virar para aprender outras habilidades, adquirir outras habilidades, né? E a gente vai seguir uma sequência lógica de raciocínio para ficar a live ficar bem legal para quem for chegando, e é justamente esse ponto que eu queria chegar. A gente começa, a gente ganha segurança, a gente vê que engenharia de custos é bom, mas a gente tem uma certa... tem um karma do mercado que a gente logo vê que só aquilo é muito pouco para a gente que quer mais. Tipo assim, cara, mas eu vou viver de ser só orçamentista? Será que dá? Que dá, dá. Mas são tantas possibilidades, são tantas habilidades que a gente adquire, que a gente fica, seriamente, em 2016, quando eu fiz essa grande obra, eu repensei minha carreira. Será que eu vou continuar sendo engenheiro civil? Porque do Piauí, né, que poucas oportunidades, será que eu vou me mudar para um grande centro? Porque o que eu sabia de custos e de gestão, eu poderia trabalhar no que eu quisesse. Eu poderia ir para uma grande rede atacadista, ser gestor de produção, de operação, de, sei lá, o que eu quisesse. E uma das coisas que me motivou a ficar foi essa possibilidade de fazer isso que a gente está fazendo hoje, de compartilhar conhecimento, de melhorar o setor. Essas habilidades que eu sempre falo, tanto você como eu temos os nossos treinamentos, a gente já viu vários alunos, já teve um aqui seu que disse que ajudou bastante, fez o seu curso e tal. Eu acho que essa é a esperança que a gente tem de melhorar o mercado, porque é uma área que fascina todo mundo que conhece. E muitos desistem no meio do caminho, vão atrás de outra coisa. Quais são as habilidades que a gente pode elencar aqui para a galera saber o quanto é poderoso saber engenharia de custos? Eu começo com o meu caso, planejamento de obras, fiscalização e controle, a gente poder ser gerente de projetos, tudo é um pulo. A gente aprende custos, que é um pilar, e a gente adquire outras ferramentas para poder monetizar o conhecimento, trabalhar e tudo. Eu sei que você trabalha muito com avaliação de imóveis também, não é? Da área de saneamento. Quando junta isso tudo, a engenharia de custos, qual é o papel que tu coloca aqui para a galera? O que ela amarra? Por que é tão legal assim a gente falar sobre isso? Bem, eu costumo sempre falar para as pessoas que, independentemente da área da engenharia ou da arquitetura que elas queiram seguir, há uma necessidade de todo profissional que milita em engenharia civil, mecânica, produção, arquitetura, saiba um pouco de custos. Porque não adianta eu fazer o melhor projeto ou ser o melhor executor de obras, o mais caprichoso, com o melhor acabamento, se essa obra não for lucrativa. Então, se eu faço um projeto sem pensar em quanto isso vai custar, em quanto vai ser fácil ou difícil executar aquilo que eu estou projetando, eu estou fazendo algo que no papel cabe tudo. E o grande diferencial é quando a pessoa começa a vender não só um bom projeto, mas um projeto que tenha um bom resultado financeiro, que seja um projeto que seja lucrativo e que seja algo que seja fácil de fazer, que seja execuível. Então, se a gente começar a pensar que tudo, no fim, o objetivo de toda empresa é ter lucro, que o lucro faz a empresa crescer, a gente percebe o quanto é importante. E aí, como tu falaste, um profissional que entende da área de custos, ele pode atuar em diversos segmentos, né? E tanto isso que eu estou falando é verdade, que existem algumas reportagens, que até eu costumo botar nas minhas palestras, que o mercado financeiro costuma tirar muito engenheiro de obra, né? Então, muita gente da área de engenharia vai para a área financeira. Por exemplo, os principais diretores dos bancos privados, Bradesco, Itaú, tu vai olhar lá o currículo do cara, muitos deles eram engenheiros que foram se especializando nessa parte de custos, depois foram estudar na área de investimento, enfim, foram fazendo capacitações nessa área e hoje migraram para o mercado financeiro, né? E aí, então esse profissional, além dele poder migrar para outras áreas,
dentro das áreas de engenharia, ele pode, como tu falaste, ser um gestor, por exemplo, os principais diretores das principais grandes empresas de construção do país, eles têm com certeza essa vertente direto com custo, porque afinal de contas eles estão gerenciando empresas para essa empresa dar lucro. Então é aquele cara que vai atrás realmente de onde pode otimizar os custos, onde pode reduzir, como aumentar a lucratividade. Então a pessoa quando tem esse enfoque, a possibilidade dela de crescer é muito grande. Além disso, como tu falaste, uma outra área que também tem uma demanda bastante grande e que os profissionais muitas vezes de engenharia e arquitetura não conhecem, que eu costumo dizer que é uma prima ou um primo da área de custos, de orçamento, é a área de avaliação de imóveis, né? Que a área de avaliação de imóveis, qual é a diferença entre orçar e avaliar? Orçar, eu estou estimando o custo de algo que ainda não existe. E aí eu vou ter que pegar um projeto, imaginar aquilo ficando pronto, para poder pensar em cada etapa, etc. e tal, seguir uma série de passos para que eu consiga imaginar, estimar quanto será aquele custo. Agora, quando eu tenho uma obra pronta, algo que já está sendo utilizado, não é simplesmente eu pegar e fazer um orçamento para saber quanto custou a construção daquela obra. Por quê? Porque, primeiro, nem sempre o valor da construção é o valor de mercado. Eu posso ter uma construção que custou 70 mil, mas ela é vendida por 120 mil porque o mercado paga até esse valor, né? E fora que, também, quando é algo que é existente, eu tenho que pensar que também existe um desgaste que eu preciso levar em consideração, que é o que a gente chama de depreciação. Então, realmente abre um leque de possibilidades muito grande. Fora que, eu sempre digo que os profissionais acima da média nessa área, a remuneração do serviço é bastante elevada. Por quê? Porque a empresa ela pode até querer economizar no projeto, que eu acho errado, mas ela dificilmente vai economizar no orçamentista. Por quê? Porque um bom orçamento pode fazer essa empresa ter um alto lucro ou pode quebrar a empresa, pode falir a empresa. E claro que tu vai me dizer, mas Murilo, eu fiz um orçamento para uma pessoa, para fazer um orçamento para ela e cobrei R$2.000. Chegou outra pessoa e fez por 500 e pegou o serviço. Tudo bem. Pessoal, entendam que sempre vai acontecer isso. Agora, tu não precisa de todos os clientes do mercado, tu precisa apenas dos clientes que vão te valorizar. E fora que, muitas vezes, essa pessoa que contratou o mais barato, depois vai vir para mim tentar socorrer ela quando ela for ter os problemas, né? E aí isso vai se tornar muito mais caro até a prestação do meu serviço para tentar remediar algo do que se tivesse feito da primeira vez da forma adequada. É incrível. Aqui em Teresina eu digo, os meus clientes já me veem assim como se fosse o corpo de bombeiro, só para apagar incêndio. Tem hora que eu digo assim, gente, não esqueçam de mim, vá fazer... Não, Jorge, mas tu é caro, não sei o quê. Não, eu sou caro. Como é que é? Mas quando o negócio pega, você não vai me procurar? Então, é porque vale a pena. É verdade? Então, tem muito isso. Os clientes eles ficam procurando assim, mas uma vez que ele é fisgado pelo profissionalismo, por uma pessoa que sabe o que está fazendo, fica difícil pagar mais barato e ter um serviço mais... um serviço pior, entendeu? Murilo, quando a gente está aprendendo a orçar, eu vejo isso muito nos alunos, o pessoal quer saber como que faz. Como é que é o processo, né? Como é que é o passo a passo, o ABC. E é um conjunto de experiências que a gente está falando, tem muita coisa envolvida. E eu costumo dizer que você não aprende a orçar, você vira um orçamentista, você vira um engenheiro de custos, você não tem um jeito, um único jeito, não tem uma única habilidade. Uma das coisas que me deu suporte complementar na época que eu estava aprendendo mesmo o ABC, meados de 2010, 2011, 2012, eu tinha aquelas revistas, né? Você já falou até de aquelas Construção e Mercado, né? Da Pini. Eu costumo dizer que foi a maior contribuição da Pini, foi essas revistas, foi esse acervo técnico, né? Hoje, Murilo, para quem está começando, além dos nossos treinamentos, que depois a gente vai falar como é que funciona e tal, além dos nossos treinamentos, quem está começando, qual seria uma base boa, além dos serviços práticos, né? Além das obras? Porque eu sempre digo que hoje tem tanta informação gratuita, tem vídeo, tem material na internet, tem um monte de coisa, para não dispersar. O que o pessoal tem assim que dá tiro certo? O que tu acha? Assim, uma, duas coisinhas bem pontuais, que já ajuda muito. Bem, primeiro saudar aqui a nossa amiga Michele, da AutoQI, que está aqui comparecendo aqui para prestigiar a gente.
Bem, olha só, uma coisa que é importante a gente saber é que na faculdade a gente nunca vai conseguir sair de lá profissional de nada, né? Eu costumo sempre comparar que cada módulo, cada disciplina da faculdade é como se fosse um iceberg onde o professor te mostra só aquela pontinha. Vai depender de cada um de nós mergulhar ali, né? E olhar realmente aquele tanto de conhecimento que tem naquela área ali. E quanto mais eu me aprofundar, mais eu vou poder valorizar o meu serviço e menos concorrente eu vou ter. Agora, a área de orçamento em si, ela é uma área muito marginalizada nos cursos de orçamento e arquitetura. São raras as faculdades que têm uma disciplina, por exemplo, específica. Então, a maioria das vezes, ela é um pedacinho de uma outra disciplina, né? Gerenciamento, e é muito pouco construção de edifícios, né? Exatamente. E é muito pouco. Então, a pessoa que acha que vai sair da faculdade preparado para fazer orçamento, ela está redondamente enganada, tá certo? E aí, a gente vai, então, para esses pontos. Tá, então, como é que se faz um orçamentista? Primeira coisa que é importante, eu sempre gosto de falar isso, é que a área de orçamento não tem uma norma, né? Então, se eu quero fazer um projeto de concreto armado, eu sei qual é a norma que eu tenho que seguir. Na parte de orçamento ainda não existe a norma. Isso faz com que as coisas evoluam muito rápido. Então, o orçamentista ele tem que entender o seguinte, que ele vai, como todas as áreas da engenharia, mas na área de orçamento principalmente, ele vai estudar pelo resto da vida, porque ele tem que estar todo o tempo atualizado com as decisões dos tribunais de contas, com as legislações que vão mudando e que vão interferindo nos custos. Então, tu vai ter que estudar sempre. Então, a primeira coisa que eu recomendo, né, enquanto o meu livro não sai, eu estou terminando de escrever ele, deixa eu ver aqui se enquanto o meu livro não sai, um livro muito bom que eu acho é esse aqui, ó, do Aldória Matos, que com certeza é uma referência para todo orçamentista. Além desse, tem um manualzinho que ele é gratuito do TCU, acho que é Manual para Elaboração de Propostas, uma coisa assim, que para mim é um livro completo de orçamento. A pessoa vai lá, baixa aquilo e já dá para começar a entender muita coisa de orçamento. Além de também ter muita informação no Sinap. Então, sim, baixou o manual do TCU. Sinap, né? Vai lá na biblioteca. Baixou o manual do TCU, vai lá no Sinap e baixa os livros do Sinap, né? O manual de metodologias e conceitos dele. Tu lendo isso daí, tu já começa a ter um start muito grande. E aí, fora isso, outra coisa importante é tu te cadastrar nas chamadas newsletters, né? Do Tribunal de Contas, do próprio Orçafácil. Porque semanalmente eles mandam para ti semanalmente as novidades do mercado. Agora, uma coisa muito importante, tá, pessoal? Não adianta eu comprar o curso do Jorge, não adianta eu comprar o curso do Murilo, não adianta eu comprar todos os livros do mercado, não adianta eu baixar todos os PDFs do planeta. O pessoal adora baixar um PDF. Se eu não estudar, porque a coisa não passa por osmose. Então, eu já dei aqui alguns passos aqui para vocês, e só um detalhe. Toda vez quando chega no final da live, eu dou um presente para a galera. E para quem depois tirar um print aqui da nossa live e marcar o meu perfil, o perfil do Jorge, eu vou mandar 2 presentes. Esse manual do TCU, que é gratuito, mas eu já vou mandar já o link para o cara só clicar e baixar, e vou mandar também um e-book meu. Então, pessoal, vai tirando o print aí da live, depois marca o perfil meu e do Jorge. Eu tenho uma coleção aqui grande de algumas revistas, eu vou dar 4 revistas Construção e Mercado. Novinha, Murilo, vale muito? 4, essa daí vale. Ó, aqui, ó, muito conteúdo. Vou dar também. Vou entrar no sorteio, Murilo. Vou botar essas revistas aqui. Gente, então, material não falta, né? Como o Murilo falou aqui, tem muito material. Agora, o pessoal... qual é o grande problema? Qual é a dor da nossa classe que a gente tem que resolver, Murilo? Insegurança. Bora falar sobre isso. Insegurança. Todas as coisas que eu coloquei no meu método, no meu curso, na minha desenvoltura de ensinar para o pessoal, é voltado em dar segurança. É isso. Tanto que o meu treinamento em orçamento de obras, eu chamo de método 9. É um método, uma metodologia, que é o passo a passo que eu uso e que eu ensino para eles. Uma das coisas mais interessantes é aquele medo, a insegurança que o pessoal tem assim. Como é que eu sei que eu coloquei tudo no orçamento? Eu tenho muita insegurança, eu tenho medo. Será? Eita, eu vou prejudicar minha carreira, eu vou prejudicar a construtora. Uma insegurança danada. E eu entendo, já passei por isso, eu entendo totalmente. Eu ensino a minha maneira. Como é que é a minha maneira de passar por isso? De acordo com o que eu estudei, nessas fontes que a gente está citando aqui, são as mesmas que eu aprendi, que todo mundo aprendeu. E nas vivências, na experiência prática, eu vi que eu não poderia ficar fazendo um orçamento pensando no que ia fazer. Eu teria que chegar e fazer, destruir ele. Então, um exemplo, para eu não esquecer de nada,
Primeiro, interiorizo que eu sempre vou esquecer de alguma coisa. É muito detalhe, não tem como. Você sempre vai esquecer, não precisa se martirizar por isso. Agora, tem coisa que a gente nunca vai poder esquecer e tem coisa que a gente, se esquecer, tem como consertar. Como é que eu faço? Gente, quem tem esse problema, fala aí tenho medo de esquecer alguma coisa, sei lá, fala aí pra gente saber. Ou então coloca na caixinha de perguntas outros medos, dúvidas que vocês tenham que dá insegurança. Nesse caso, Murilo, eu separo. Quando eu pego um projeto, isso eu faço. Quando eu pego um projeto, primeiro eu faço uma lista de tudo que eu estou vendo, de tudo que tem no memorial, de tudo que é passado diretamente para mim, que os meus olhos podem ver e está lá. Por quê? Porque o cliente também vê. Porque o banco, alguma entidade também vai ver. Então, eu vou dar prioridade. No segundo momento, eu vou olhar dentro desses serviços que eu captei, quais são aqueles que são interligados, como se fosse uma matriz, né? Um exemplo, quem está começando, nunca participou de uma obra, alvenaria. Se você colocar no Google Imagens, qualquer lugar, como fazer alvenaria, você vai ver que existe um negócio de revestimento, o tratamento da alvenaria, não vai entregar só o tijolo. Que revestimento é esse? A pessoa coloca. E aí vai indo. Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu estágio. Então eu divido nas etapas um negócio que eu chamei, que eu acho que é meu, que eu acho que nenhum de vocês ensina isso. Eu acho que isso aí é serviços explícitos e serviços implícitos. Eu divido no método. Dessa maneira, a pessoa pode ter um pouco mais de segurança em saber extrair os dados para depois montar a EAP. Entendeu? Então eu queria que, assim como eu compartilhei, que tu compartilhasse aí quais as dicas que tu dá para o pessoal de não esquecer de uma coisa ou de outra, né? Como é que flui o trabalho? Sem a gente considerar, claro, aqueles modelos ou já um negócio pronto, porque eles ajudam num certo momento, né? O Murilo, eu me sinto confortável de falar com o Murilo na live por conta disso, porque ele compartilha do mesmo entendimento. Então, tem um momento? Tem, mas o verdadeiro engenheiro de custos, o orçamentista que passa segurança para o cliente, ele tem um jeito de fazer. Entendeu? Então, compartilha aí, inclusive comigo, quero saber como é que você ensina essa parte. Bem, a primeira coisa que é importante saber é que para eu poder fazer um bom orçamento, é necessário que eu tenha um bom projeto. E quando as pessoas pensam na palavra projeto, muitas delas vêm na cabeça as plantas, né? Planta baixa, corte, fachada, e se esquecem que o projeto não é só desenho. Existe uma parte muito importante que são chamado memorial descritivo e especificação técnica. Se eu tiver um projeto bom, memorial descritivo bom e as especificações técnicas também, basicamente ali já tem um esqueletozinho, né, do meu orçamento, porque eu posso ir lá olhando as etapas, né, e identificando os serviços. Agora, óbvio que eu falo que não existe orçamentista bom de todo tipo de obra, porque exatamente Sim. A gente vai conseguir enxergar melhor no projeto, identificar esses serviços que tu chamou aí de implícitos, que é aquele que não está na cara, né, ali no projeto quando eu olho, tu só vai conseguir identificar isso se tu tiver uma experiência naquele tipo de obra, porque aí tu vai imaginar as etapas e tal. Então, pessoal, a primeira coisa para eu ter segurança é ter humildade de saber o meu limite. Isso acontece comigo até hoje, eu tenho 17 anos de formado. Mas quando alguém me chamou para fazer um orçamento de um tipo de obra que eu nunca executei, que eu nunca tive dentro do canteiro, o que eu faço? Eu chamo um colega para fazer comigo. Por quê? Porque abrir o projeto para essa pessoa, ela vai conseguir enxergar coisas que eu não consigo. Para montar o que tu chamaste, que é muito bom, que é a EAP. O que é a EAP? Eu vou pegar esse meu projeto e vou dividir em etapas, tá? Onde? Dentro de cada etapa. Imagina uma casa. Quais são as etapas? Fundação, alvenaria, cobertura, instalações. Quando eu segmento e já começa a enxergar as etapas, fica mais fácil identificar dessas etapas quais são os serviços existentes, tá certo? Agora, um colega aqui, ele deu uma dica muito, muito bacana. Uma forma de eu saber que eu não estou esquecendo ou diminuir a possibilidade de eu esquecer, tem duas formas que eu considero. Uma delas é pegando algum outro orçamento similar, que aí eu vou olhando ali quais são os serviços para eu ver. Pô, se eu fazer um orçamento de uma casa, eu pego um orçamento de uma casa que outra pessoa fez, etc. E vou dando uma olhada ali para eu ver se eu não estou esquecendo de nenhum serviço importante. É óbvio que eu tenho que saber de onde é que eu vou pegar isso, né? Não é então botar no grupo do WhatsApp Sim. que alguém vai te mandar algo o que eu acho errado é a primeira coisa, Murilo. Murilo, o que eu acho errado é a primeira coisa. O cara pegou o orçamento, nem fez análise ainda, nem fez análise de escopo, já vai logo pedir no grupo. Cara, eu não respondo. Desse jeito eu não respondo, não. Exato. Agora, a pessoa começou, fez, tem determinada tipologia e a dúvida tal, quero um modelo para isso. É outra coisa. Exatamente.
E uma coisa importante é o seguinte, galera. Se for aquele tipo de obra mais comum, tipo casa, pavimentação, lá no Sinap existe um negócio chamado valor unitário de referência, tá? Tu vai lá, site da Caixa, download, Sinap, sumário de publicações, lá tem 20 tipos de obra que tem já o orçamento completinho e o valor por metro quadrado. Esse documento ele serve para duas coisas. Primeiro, porque eu consigo enxergar todos os serviços que o Sinap computou naquele custo. Então, eu vou poder comparar aquilo dali com o que eu estou fazendo aqui para, mais uma vez, ver se eu não estou esquecendo de nada. E a outra coisa importante é que na hora que eu fechar o meu orçamento, eu tenho pelo menos um horizonte para comparar. Por exemplo, se eu fiz um orçamento de uma casa de 100 metros quadrados e cheguei no valor de 90 mil, aí eu vou ver lá no Sinap, por exemplo, que uma casa com aquele mesmo padrão, o metro quadrado custa 1.500. Opa, peraí. Como é que a minha deu 100 mil e a do Sinap deu 150? Isso já pode me ligar um alerta para eu perceber isso. Será que eu não estou esquecendo alguma coisa? Por que a minha deu tão mais barato? É Sim. óbvio que não vai dar igual, mas eu tenho pelo menos já um horizonte de comparação. Porque Sim. tem gente que começa a fazer orçamento e não tem nem noção quanto vai dar. E à medida que tu vai tendo alguma base para comparar, tu já sabe. Por exemplo, o Jorge, como já tem experiência, quando ele começa a fazer um orçamento de uma casa, ele já sabe mais ou menos quanto vai dar. Por quê? Porque ele já fez outros orçamentos similares. Exatamente. Murilo, tem uma questão que foi levantada aqui e que eu estou falando muito nos últimos dias, que é o seguinte: orçamento, proposta comercial, orçamento executivo, tem algumas nomenclaturas que elas confundem as pessoas que ainda não estão há muito tempo estudando isso. E eu vejo outro ponto de insegurança. A pessoa faz o orçamento, faz até de forma correta, utilizando bases de referência, cotando algumas coisas e tal, fez um curso, aprendeu, mas aí foi para o mercado, pegou as bases, o orçamento ficou acima do que o mercado absorveu de propostas para poder executar. E eu queria muito que as pessoas entendessem que, às vezes, o problema não é o orçamento dela, o problema pode estar na proposta. Gente, o orçamento ele é um material muito mais técnico do que subjetivo. Tem a parte subjetiva, lógico, você toma decisões toda hora, mas tem muita coisinha técnica. Quando você vai para a proposta, é algo que, querendo ou não, é condicionado também pelo mercado e tem o risco que cada um quer assumir. Eu estou vendo pessoas que ficam assim, desanimadas, que perderam uma obra e tudo, acham que não sabem orçar, quando na verdade não alinharam a gestão do negócio delas e a proposta para saber se determinada construção vai ser legal para fazer, vai ser boa para a empresa, ou se é o caso não entrar mesmo. E outra, se perdeu, mas perdeu para quem? Será que a pessoa que ganhou 30% mais barato colocou o mesmo que você? E aí o gancho que eu quero pegar, Murilo, que é um trabalho novo que eu quero desenvolver, começando aqui pelo Piauí, de eu atuar nessa parte de gerenciar, fiscalizar, como se fosse um presidente de comissão de licitação, para eu gerar a demanda para os construtores e para a galera botar a proposta, como se fosse uma licitação de obra pública, para tirar essa desigualdade de propostas, que é algo que não dá para controlar mesmo se não tiver um profissional ali, e também para o cliente ter mais segurança do que está incluso ou não, e para poder o mercado, de certa forma, evoluir. Então, nessa diferença, como é que o pessoal entende melhor e não se sentir culpado, né? Tem algum caso aí para contar para a gente, assim, para agregar nesse sentido, porque eu estou falando demais disso. Eu estou tentando aqui também, São Luís, acho que a gente está pensando mais ou menos igual. Eu estou tentando catequizar o pessoal aqui, principalmente de condomínio, a importância deles terem, primeiro, um orçamento de referência, né? Então, por exemplo, ele quer fazer uma reforma no condomínio. Ele vai contratar um profissional que vai elaborar um orçamento de referência. Esse orçamento de referência, ele vai servir para duas coisas. Primeiro, para ele ter uma primeira noção de quanto que é o gasto. Assim, ele já pode até começar a se planejar, se preparar para arcar com a obra, né? Se ele já tem um horizonte. Segundo que é muito importante que todas as empresas que vão apresentar propostas numa obra privada, numa reforma, façam com base nos mesmos critérios. Porque é o que tu falaste. Se eu deixo solto, cada empresa elabora o seu preço, umas vão considerar uma coisa, outras outra, e aí vai ser uma comparação desigual. Quando isso não existe, porque na prática isso raramente existe ainda, e é uma coisa que nós profissionais de engenharia e arquitetura, precisamos saber vender esse serviço para o nosso cliente,
para o condomínio, por exemplo, olha, tu vai precisar de um profissional aqui para duas coisas, para elaborar um orçamento de referência, para analisar as propostas das empresas que vão apresentar e para depois acompanhar a obra, para saber se está pagando de acordo com o que ele está executando, para evitar aquela situação que acontece do cara pagar mais do que a empresa já executou, a empresa dá o fora e o condomínio ficar no prejuízo, né? Então, é muito importante que que os condomínios, enfim, eles tenham a real necessidade, entendam a necessidade de ter esse profissional para fazer esse gerenciamento. Agora, qual é o grande problema? Como hoje isso ainda não existe, quase, muito difícil, muito raro isso existir, o que é muito importante? No caso de eu apresentar um orçamento para um cliente, é muito importante que eu não mande por e-mail. Ah, a pessoa foi lá, fez o orçamento, vou mandar por e-mail minha proposta. Não, é importante que tu vá lá apresentar essa proposta. Aprendi só desde o estágio, aprendi isso, verdade. Para tu poder mostrar para ele o que tu está considerando, né? E que às vezes aquele outro concorrente que botou um valor muito mais baixo não está considerando aquela riqueza de detalhes. E pode ter certeza uma coisa, se você fizer isso, vai ter situações que tu vai estar com preço mais caro, mas vai levar a obra, sabe por quê? Porque quando tu vai lá e apresenta, as pessoas sentem segurança, tu demonstra tua autoridade, o que tu está considerando, a pessoa sente muito mais segurança para poder contratar, mesmo que por um valor mais caro. Eu, por exemplo, Murilo, eu raramente, quando preciso de um serviço, eu pego o mais barato. Eu pego a proposta de várias pessoas, converso com elas e muitas vezes eu vou naquele que me dá maior segurança, que eu estou percebendo, não, esse cara aqui ele sabe o que ele está falando. Ele não vai pegar aqui o serviço e abandonar. O cara que te perguntou, Murilo, como mensurar o valor desse serviço, hora técnica. Eu quero fazer o teste se tu tá pensando mesmo igual eu ou não, na tua resposta aqui. Eu tô pensando, Murilo, em como é novo, eu tô pensando em tirar do que eu vou fazer eles economizarem. Porque quando eu fizer um orçamento... É a mesma coisa, tu pensou? Porque, tipo assim, é uma possibilidade. Quem fez a pergunta foi o Alexandre, né? No meu caso, eu estou pensando nisso, em um orçamento de referência de uma casa de 300 mil, ou uma reforma no condomínio de 50 mil. O fato de eu fazer um orçamento de referência e colocar a licitar, vai baixar. Desse baixar, uma parte tem que ser minha. Exatamente. Mas de outras formas, claro. Olha aí, vai isso é uma boa, ou ainda tu pode ter duas outras formas. Uma é tu cobrar um valor fixo. Imagina que tu, por exemplo, tem contrato com 5 condomínios. Tu presta assessoria para os 5. Né? Então, de repente, tu pode estabelecer um valor ali mensal. Esses 5 condomínios rateiam esse valor e tu fica ali como uma espécie de um consultor para esses 5 condomínios. Imagina tu conversar, por exemplo... gente. É tudo negócios. Anota aí, pessoal. Conversar, por exemplo, com uma administradora de condomínio, né? Que às vezes ela administra vários condomínios. Então, tu pode chegar ali e oferecer teu serviço de consultoria ali estando à disposição deles e ter um valorzinho que cada condomínio vai arcar com um valor mínimo, mas que vai ter ali uma assessoria técnica para uma reforma, para uma construção e etc. É isso aí. Gente, vocês estão gostando da live? Fala a verdade aí pra gente, porque esse conteúdo aqui, Murilo, eu nunca vi uma live tão rápida assim como essa de conteúdo, tá igual uma chuva aí pra galera. Espero que estejam gostando, porque o nível tá afiado aqui. Gente, olha aí, só fazer aqui, tem pessoas que eu preciso saudar quando entro, ó. Auditor do TCU aí, grande Cláudio Sarian também entrou para acompanhar aí. Boa noite, professor Cláudio Sarian, valeu prestigiar. Falar, Murilo? Eu ia só mostrar, se tá aqui na mesa, o livro dele, que é um livro muito... tá bem aqui. Ó, o livro do professor Cláudio Sarian, para quem quiser trabalhar com obras públicas. Tá? Esse aqui é a primeira versão dele. Logo que eu passei no concurso, foi o primeiro livro que eu comprei para poder estudar sobre obras públicas, foi esse aqui, do Cláudio Sarian. Legal. Murilo, hoje eu te fiz uma pergunta mais cedo. Se a gente pudesse normatizar alguma coisa, o que é que você faria? E você disse que iria ver a questão das bases de referências, como é que poderia criar um modelo de se fazer esse trabalho de apropriação. Quando eu fiz a pergunta, sabe, eu também pensei nisso, é uma excelente ideia. E outra coisa que eu pensei também, Murilo, é assim, memorial descritivo, memorial de cálculo. Para quem não sabe, uma coisa que eu sempre digo é, memorial descritivo existe de orçamento. Caso o pessoal aí, alguém não saiba, existe. É o quê? Como é que é o da arquitetura? Quais são as louças e metais, como é que é o piso, o revestimento, etc. Como é que é o memorial descritivo do orçamento? É o que o orçamentista considerou. Então, para ser bem sincero,
muitos eu não faço. Vou ser sincero, muitos não têm um memorial descritivo bonitinho. Às vezes, até o memorial de cálculo, dependendo da situação, infelizmente não entrega. Vou ser bem sincero, às vezes não sai. Se eu tivesse um poder, Murilo, eu queria que a gente tivesse um padrão, cara. Tem que fazer. Igual tá o quadro de aço num projeto de concreto, a gente ter especificações de memoriais para os orçamentistas, para a gente, de cálculo, memorial descritivo, com as nossas considerações. Eu acho que ia elevar muito o nível, até mesmo antes de ter uma norma técnica, entendeu? Eu acho que também seria uma boa. E aproveitando que o auditor estava aqui, falando também de obras públicas, né? É o seguinte, tem uma coisa que obra pública, a galera marginaliza ou marginalizava muito como obra que qualquer um faz orçamento, que não é uma boa para entrar, para quem vai construir, etc. E querendo ou não, a obra pública todo o tempo tem demanda. Eu mesmo, por diversos meses, quem salvou foi fazer proposta para licitação, entendeu? Então o mercado está lá. O mercado está lá. Quem tiver dúvidas sobre o mercado de orçamento, custos para obras públicas, pode aproveitar para fazer alguma pergunta. Eu queria perguntar aqui para o Murilo, porque ele trabalha muito na Caixa, né? É concursado da Caixa. Murilo, quem tem um concurso assim que está na Caixa Econômica, trabalhando para banco, etc., tem alguma restrição para trabalhar com processos licitatórios de obras públicas ou nenhuma? É uma coisa, outra coisa é outra coisa? Não, a gente só tem que tomar o cuidado com a questão ética, né? Por exemplo, toda vez que eu vou prestar serviço para um cliente, a primeira coisa que eu pergunto é se, por exemplo, eu não vou participar de uma licitação que é um convênio ou um contrato de repasse que vai para a Caixa. Para a Caixa. Se é algo que vai para a Caixa, eu estou fora, né? Para poder evitar qualquer tipo de conflito de interesse. Agora, se é algo que não é da Caixa, que é um convênio com recurso municipal, estadual, enfim, que não tem nada, não tem nenhuma relação com a Caixa, a gente pode fazer sem problema, tá certo? E a Caixa Econômica, eu sou da geração que viu a Caixa Econômica Sinap engolir o mercado, né? Hoje eu coloquei um stories aqui até polêmico, dizendo que eu prefiro muito mais Sinap do que TCPO. E o motivo, na minha concepção, é o seguinte, porque o TCPO ele representa para mim algo que falhou. Um negócio meio complicado, não era atualizado toda hora, um negócio meio muitas entrelinhas, e o Sinap veio quase como um orça-fácil da vida, né? Melhoria contínua, startup, todo mês tem atualização. Eu estava dando cursos, quando eu espantava que eu ia abrir o relatório da Caixa, tinha uma modificação. Eu sempre me lembro daquela do truncamento, parece que foi fevereiro de 2017, se eu não me engano, porque eu estava dando aula nesse dia. Fui abrir e vi. Entendeu? Então sempre tem atualização. Gosto muito. O pessoal está perguntando como que é corrigido os preços do Sinap. Vou deixar para o Murilo falar essa pergunta aqui, que é trabalhar na Caixa. Eu sei, mas deixa ele falar aí. Mas eu adoro o Sinap, falar a verdade. Eu gosto muito, eu aprendi muita coisa e eu acho a melhor maneira para a pessoa ter uma cartilha de entendimento, de ter essa segurança que a gente tem hoje, ir para o rumo do Sinap. Né? Então, assim, obras públicas, Sinap, fala aí primeiro para a galera como é que é corrigido, aquela história dos índices e tal, e a gente vai avançar. Bem, isso que tu falaste, eu concordo plenamente. Hoje o Sinap ele é um sistema muito bom, muito superior, na minha concepção, do que os demais sistemas que tem aí. Por quê? Porque a Caixa ela fez uma licitação lá em 2013, salvo engano, e essa licitação, quem ganhou foi uma fundação ligada à USP, onde essa fundação ela vem fazendo a aferição de todas as composições do Sinap. Então, quando ela faz essa aferição, ela manda equipes para cidades diversas, para avaliar tanto obras públicas quanto privadas, e chegar naqueles índices de produtividade e consumo de material, tá certo? Antes disso ser publicado, ainda fica 2 meses no site, sob consulta pública, para que qualquer pessoa possa ir lá e criticar, sugerir melhoria naquelas composições. Além disso, do que o Jorge falou, muito importante sobre a questão do memorial, né, e o que é levado em consideração, outra coisa também que o Sinap está muito bom é porque agora todas as composições novas vêm com um caderno técnico, onde esse caderno técnico, lá diz, por exemplo, quais são os critérios que foram levados em consideração para aquele serviço, lá fala como que aquilo deve ser quantificado. Por exemplo, muita gente aprende na faculdade que a alvenaria se desconta os vãos do que passar de 2 metros quadrados. O Sinap, no atual, ele agora pede para descontar tudo, é área líquida. Então eu preciso ter acesso a esses cadernos técnicos que estão lá gratuitos na internet para eu baixar e eu poder dar uma lida sobre isso. Tá?
Quanto à questão da atualização dos preços que o colega falou aqui, é muito importante dizer para vocês o seguinte. Primeiro, quem faz a coleta de preço do SINAP é o IBGE todo mês, tá certo? E o que acontece? Algumas coisas são levadas em consideração. Primeiro, a pesquisa é feita somente nas capitais, ou seja, não tem preço para todas as cidades do interior. 2, essa pesquisa é feita na menor unidade comercializada, ou seja, o IBGE não pergunta quanto é que custa 500 sacos de cimento, pergunta quanto custa um saco de cimento. E mais, na pesquisa que ele faz, vamos imaginar que ele pesquisou em 3 lojas de material de construção, porque também a pesquisa é no varejo e não no atacado. O valor que vai lá para o SINAP não é o mais barato que ele encontrou na pesquisa, é o valor da mediana. Isso quer dizer o quê? Que geralmente os valores de materiais do SINAP são mais altos que o do mercado. Inclusive tem um artigo da Polícia Federal, de 3 engenheiros da Polícia Federal, que eles fizeram essa aferição nos principais itens de uma obra, quanto que o valor do SINAP era acima do que o valor que as empresas efetivamente estavam comprando esses materiais. Tá? Esse artigo é muito interessante e também quem quiser depois eu posso disponibilizar esse artigo. Agora, quanto à questão da atualização. Então, o que acontece? Como são mais de 5 mil itens no SINAP, é claro que seria impossível pesquisar os 5 mil todo mês. Agora, veja bem, quando eu falo que ele não pesquisa todo mês os 5 mil, isso não quer dizer que ele não é atualizado. Todos os itens são atualizados todo mês. Mas, Murilo, como é que ele é atualizado e não é pesquisado? É porque é o seguinte, o SINAP dividiu os itens, todos os insumos do SINAP, em itens representativos e itens representados. Exemplo, vamos imaginar a barra de aço. Tem barra de aço de várias bitolas. O SINAP escolheu uma para ser o chefe da família e as demais ficam ali embaixo dele. Esse aqui é pesquisado todo mês, que é o chefe da família. Se esse aqui aumentar 10%, todos que estão aqui embaixo aumentam o mesmo percentual, né, através de um coeficiente. É o que eu falo, uma coisa lógica, né? Todos diminuem, tá certo? Então, é pesquisado todo mês os valores dos itens principais e aqueles que são da mesma família sobem ou descem junto com o percentual desse principal. Tá Murilo, será que copiaram o esquema do CUB? Será que teve da representatividade lá? Porque quando faz o cálculo do CUB, tem ali, por exemplo, disjuntor. Aí na família vai ter tudo naquele disjuntor. Então, fio, eletroduto, tomada, tudo. Será que copiaram daí? Eu acho que sim, teve uma inspiração, né? Eu acho que teve, porque é mais antigo. Agora, nesse caso aí, por exemplo, quando o SINAP foi criar o processo dele o CUB do SINAP, vamos chamar assim, que é o valor unitário de referência, o SINAP optou por não utilizar a mesma metodologia do CUB. No caso, por exemplo, quando eu pego um valor de metro quadrado de uma casa lá do SINAP, o SINAP realmente pega o orçamento da casa inteiro, todo, completo, para chegar naquele valor de metro quadrado. Até por isso, mesmo para esse orçamento paramétrico, eu acho melhor utilizar os valores do SINAP do que do próprio CUB. Também acho. Eu uso mais o CUB, Murilo, para estudos de viabilidade de obras de 10, 20 anos atrás. A gente acaba ficando um pouco refém, por ter pouca literatura, né? Eu utilizo mais para isso. Mas hoje, parametria, que é essa questão, pessoal, de utilizar parâmetros, pode anotar, é CUB e o valor unitário de referência do SINAP, eles são referências. Outra coisa que eu estou usando, Murilo, sabe o que é? Para o mercado de casas financiadas, é o que está aquecendo, né? E a Caixa Econômica ela tem alguns parâmetros de etapas. Murilo, eu fiz uma mistura, quando eu faço alguns trabalhos de viabilidade, que eu estou usando o VUR, o CUB e essas faixas referenciais para financiamentos, para poder ter um norte de fazer a parametria. Eu vi que você compartilhou uma vez também um estudo da PINE, da Construção e Mercado, que são essas revistas que eu mostrei aqui, sobre etapas. E, gente, como é que uma pessoa como eu, como Murilo, como você, engenheiro, arquiteto, vai ter segurança de trabalhar com um negócio que às vezes prédios, condomínios, de milhões. A gente vai trabalhar só com números. Por que a gente não treme na base? Por que a gente vai lá e faz? Porque os componentes eles não mudam, porque o histórico a gente entende de onde que veio aquele dado, como é que ele é trabalhado, e a gente tem segurança de passar para o cliente. Diferente de uma pessoa que ouviu falar do CUB e pensa que ali é orçamento. Uma pessoa que preencheu uma vez uma planilha de financiamento de unidade isolada da Caixa, a PFUI, e acha que aquilo é orçamento.
Não é, gente. É um conjunto de componentes, de situações e de lógica. Custos tem muita lógica. Por isso que é engenheiro que faz. De o que que vale e o que que não vale. É isso aí. Exatamente. Essa tabela, inclusive, está bem aqui no livro do Aldo, tá? Eu tirei daqui porque essa revista Construção e Mercado, hoje em dia, ela é até difícil de encontrar ela. E aí, lá no meu Instagram, acho que foi ontem ou foi anteontem, eu compartilhei, eu peguei, recortei essa tabela e coloquei lá. É uma tabela parametrizada, onde eu vou saber mais ou menos quantos por cento do custo de uma obra é por cada etapa, dependendo dessa tipologia de obra. É uma tabela bem interessante para que eu tenha valores de referência, né? Para eu saber se o meu custo mais ou menos por etapa, quanto é que vai dar. Agora, nada substitui o orçamento analítico, que é feito quando eu tenho o orçamento completo, levanto todos os serviços, faço a pesquisa de preço, etc. Murilo, eu demorei muito, cara, para poder ter aquela noção da importância do meu trabalho e de não aceitar críticas de pessoas que não entendiam. Por exemplo, hoje eu tenho 28 anos, mas quando eu tinha 24, 25 anos, eu já trabalhava com isso. E é complicado o cidadão engenheiro de 60 anos, 50 anos, dono das maiores construtoras, te pedir um orçamento, pede hoje. Daqui a 3 dias, Jorge, já fez os quantitativos, não sei o quê? Eu não cheguei nos quantitativos ainda. Eu tenho uma análise de projetos, eu tenho uma compatibilização, eu tenho um EAP, eu tenho uma porrada de coisa. Quantitativos agora não. Cara, e difícil. Difícil. Imagina, sem barba, 24 anos, o cara que constrói antes de eu nascer e ter que explicar que existe um método, existe uma forma de fazer. Mas eu sempre peitei muito nisso, eu sempre bati muito o pé e graças a Deus deu resultado, porque não é à toa o resultado que eu entrego vem do conhecimento, da prática, né? Murilo, tá, rapaz, acredita, gente, tá quase 1 hora já. Deixa eu ver aqui algumas perguntas que ficaram aqui no vácuo para eu colocar aqui para ti. Você indica o Orça Fácil para obras privadas? Eu indico, acredito que o Murilo também, desde que, pessoal, cuidado na hora de usar as composições, aquilo que a gente falou sobre proposta, orçamento. Se você trabalha com reformas, por exemplo, fazer cotações e colocar a nossa fácil como composição própria, dar uma olhada nos itens mais importantes. É isso, Murilo? Concordando aí. E Concordo. a gente pode sim usar para obras privadas, inclusive por questões também de produtividade, né? Chega de softwares de orçamento que é aquele que você tem que instalar no teu computador e viaja e não pode usar. Chega dessa época, tá? Orça Fácil e uma meia dúzia de outros sistemas que também trabalham em web. Eu indico o Orça Fácil, mas se não for ele, pelo menos trabalhar em web. Agora é obrigação. Tá bom? E tem outra aqui, o livro, já deram a dica aqui para o rapaz qual era o livro do Aldo, é Como Preparar Orçamento de Obras. O Murilo respondeu que pesquisa os insumos sempre, mas não todos, lá na Caixa Econômica, como é que é o trabalho. Mas todos são atualizados. Sim, são atualizados. Nem todos são pesquisados, mas todos são atualizados. Isso, perfeito. E assim, gente, falar para vocês que o Murilo em breve, daqui a pouquinho vai falar sobre, ele vai ter um treinamento em breve, e eu também vou ter, segue aqui meu Instagram. Como é que é o sorteio, Murilo? Fala do sorteio aí pro pessoal que chegou depois. Não, comigo não é sorteio não, comigo é dado. Todo mundo que tirar um print da live, marcar o meu perfil, o perfil do Jorge, eu vou mandar para vocês um e-book meu e vou mandar esse manual do TCU. Vou mandar essas duas coisas para vocês. Pronto. Agora, só um detalhe. Então é das revistas, porque as revistas eu não consigo dar para todo mundo. De 4 revistas vai ter sorteio, mas todo mundo vai ganhar isso aí que fazer o print, tá bom? Agora, só um detalhe. O pessoal que tiver o perfil privado, a gente não recebe a notificação. Aí, nesse caso, manda um print para mim, tá, da publicação, que aí eu vou mandar por direct para vocês os links. Gente, aí segue aqui o meu Instagram, porque nos próximos dias eu vou abrir para um evento que eu vou fazer ao vivo um dia inteiro e está decidido que vai ser o orçamento de uma reforma. O pessoal tanto falou aí, nós vamos fazer num sábado, pegar 8 da manhã e só quando acabar o orçamento do início ao fim de uma reforma. Então aguarda e segue o meu Instagram, fica por dentro, manda direct, Jorge, já me bota na lista, que a gente vai fazer esse evento. Eu já fiz recentemente de uma casa, galera... Vidrou, Murilo, que a gente não consegue entregar esse tipo de coisa no treinamento, né? Ali, errei, conserta, faz, vai. Então, vai ter de novo esse evento. E o Murilo tem uns 3 minutinhos aí para tu falar também do teu próxima turma de orçamento, tá certo? Olha, o Reginaldo participou do primeiro, foi muito bacana, estava ativo lá participando. O Murilo em breve vai ter vagas para a turma dele de orçamento. Bem, vamos lá, pessoal. Rapidinho aqui, o seguinte, eu estou promovendo novamente o meu workshop Orçamentista de Elite, tá? Nesse workshop, em 4 aulas, online e gratuito, grátis,
Quem quiser vai aprender a fazer um orçamento do zero. Eu vou utilizar tanto o Excel quanto o Orça Fácil em 4 aulas. Então, quem quiser participar desse workshop gratuito com 4 aulas, onde eu garanto que vocês vão aprender a fazer um orçamentozinho do zero, eu vou pegar um projetinho de uma casa e vou fazer esse orçamento. Manda também um direct para mim e fala, eu quero participar do workshop Orçamento de Elite, que eu vou mandar o link para vocês se inscreverem, tá certo? Gente, Aí você vai enche entrar o no nosso grupo de direct WhatsApp. aí. Enche o nosso direct aí com as demandas de vocês, porque orçamento, custos é assim, você precisa desenvolver tal habilidade, manda um direct pra gente falando que a gente vai dar atenção, tá bom? Fala aí com a gente, me manda direct, depois que mandar o print. E só lembrando que eu vou, assim que o Jorge vai compartilhar essa live, eu vou fazer o download, vou botar lá no meu YouTube também, para quem não conseguiu assistir. Tira o print, Murilo, o print, 10 segundos, pessoal, pro print. Tira aí. Legal. É isso aí. Gente, vou ativar os comentários de novo. Eu gosto do pessoal comentando. Isso aí, show de bola. Pessoal, passou rápido, né? Pra falar a verdade, queria agradecer o Murilo aqui ter aceitado o convite. Acredito que não vão deixar, Murilo, a gente fazer só essa, vai ter que fazer de novo aí. As próximas semanas a gente combina outra. E nesse meu evento que eu vou fazer do orçamento de reforma, Murilo já marcou presença que vai dar uma participação especial, uma palhinha lá, vai entrar no momento para dar umas dicas lá, para contribuir para a gente. Vai ser um evento online, viu, galera? Online, ao vivo, que eu digo online e ao vivo, o dia todo para a gente terminar. Tem um curso do Murilo, lá para daqui a 2 meses vai ter curso meu também. Aprenda custos, aprenda orçamento. No meu perfil vai ficar por poucos dias essa live aqui no IGTV. Não vai ficar para sempre não, então assiste logo. As lives comigo são assim, insana, conteúdo direto. E o Murilo tá, cara, é uma referência não à toa para muita gente, viu, Murilo? Graças a Deus que eu encontrei que você tem essa mentalidade similar à minha. Estados vizinhos, né? Eu tô aqui no Piauí, ele no Maranhão. E diz que no Ceará também tem muito, né? Ceará também é terra de muito orçamentista. Então, assim, somos privilegiados, mas isso é pequeno. Todo dia a gente aprende muita coisa nova, tem que ficar estudando todo o tempo. E muito obrigado por vocês terem assistido aí a live. Segue o meu perfil. Eu tinha um perfil antigo já com bem mais seguidores, agora estou começando do zero de novo. Então, é isso aí. Obrigado. Valeu. Viu? Grande abraço. Gente, vamos encerrar aqui. Tchau. Viu? Vai ficar no IGTV por poucos dias. Até mais.